Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 16 de agosto do ano de 2026. Agradecemos a Deus por este domingo, por estarmos reencarnados aqui, aprendendo algo que é muito importante para a nossa vida na eternidade. O aprendizado de uma reencarnação é, sem dúvida, muito importante, muito produtiva para todos nós. Independente de onde você esteja, quais sejam as suas provas, quais sejam as suas expiações, Deus sempre nos ampara em cada momento. Obrigado. Obrigado por você estar chegando aqui no Evangelho. Nós vamos pedir a gentileza que vocês possam curtir, comentar, deixe a cidade, o estado, o país que você está ouvindo este Evangelho. Ao final nós enviamos os abraços. Curte também, que você possa compartilhar, curtir o chat. Tudo isso ajuda o Evangelho a chegar a mais pessoas. Lembrando que o canal é voluntário, então eu conto com a colaboração de vocês gratuitamente. É só curtir e comentar que o vídeo vai atingir mais pessoas. O YouTube vai entender que o conteúdo é proveitoso. Nós não patrocinamos aqui o Evangelho e nós sempre oramos, pedimos a Deus que Ele possa atingir as pessoas que estejam com necessidade de ouvir o tema do dia, de ouvir então algo sobre Jesus, sobre a espiritualidade, algum aprendizado. E é nisso que nós confiamos e vamos pedir a Deus que guie este Evangelho, a Jesus que possa autorizar este momento de falarmos sobre o Evangelho, sobre aquilo que nós aprendemos com Jesus e também com a espiritualidade amiga superior. Agradecemos a cada um de vocês. Ó Deus, Pai amado de infinita bondade e misericórdia, Mestre amigo Jesus, estamos aqui iniciando mais um momento de trabalho espiritual que tanto nos alegra, que tanto nos eleva. Os nossos irmãos e irmãs de todo o Brasil, reunidos aqui formando uma egrégora de pensamento no bem, em agradecimento a Deus, nós pedimos que esteja conosco, limpando o nosso ambiente doméstico, limpando o nosso corpo físico, nos dando as intuições necessárias para que possamos aprender mais e praticar mais sobre a espiritualidade. Vamos juntos então? Que assim seja, graças a Deus. Lembrando, se é a primeira vez que você assiste, ouve aqui o Evangelho no Lar, coloque uma jarra com água para a fluidificação e peça a Deus, peça a Jesus, que possa fluidificar para você as medicações necessárias para o corpo físico e para o nosso corpo perispiritual, com aquilo que nós temos de maior necessidade no dia de hoje. Nós vamos também nos colocar numa posição de maior conforto, de maior serenidade, para receber as instruções do Evangelho, respirando profundamente. Essas dicas valem também para quando formos fazer o nosso Evangelho sozinho. Lembrando que não só como podemos, mas devemos fazer o Evangelho também. Além aqui do canal, faça um outro, você e a sua família, reúna nem que seja 20, 25 minutos, 30, converse sobre o Evangelho, faça uma prece, fluidifique a sua água, fale sobre o bem dentro da sua casa. Lembrando que o que nós falamos, o que nós pensamos, plasma a energia dentro dos nossos lares. Então, nós estamos sempre pontuando aqui, além da limpeza física que você faz no seu lar, com todos os equipamentos aí que nós temos hoje em dia, aspirador, limpando o chão, lavando, A gente também tem que fazer a nossa limpeza espiritual, muito importante, além das orações diárias, claro, ao acordar, ao dormir. Nós precisamos também fazer o nosso Evangelho no Lar, entrar em comunicação com a espiritualidade mentalmente, lembrando que nós aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a transmissão de pensamento. Quando nós entramos em conexão com o plano superior, nós temos respostas e nós estamos trabalhando aqui no Evangelho esse ano algo muito importante, expandir um pouco a nossa percepção sensorial, a nossa consciência,
para que possamos cada vez mais praticar os ensinamentos do Cristo e da espiritualidade no nosso cotidiano. Ouvimos aqui os ensinamentos para praticarmos. Então, lembra o que você fala, o que você pensa, aquilo que você emite dentro da sua casa, fica condensado aí. A energia é algo vivo e está relacionado. Nós atraímos aquilo a qual pensamos constantemente. Isso não é nenhuma frase motivacional como é muito usado hoje em dia. É algo real que nós aprendemos com espíritos, amigos e que nós vivenciamos. Basta que a gente comece a pensar em algo muito triste, muito negativo, que a gente percebe a energia modificar. Tem muitas pessoas que ainda não percebem rapidamente, mas começam a ficar mais estressados, mais irritadiços, com menos paciência. Lembrando também o que nós aprendemos no Evangelho do Cristo. A paciência é uma caridade que deveis praticar com os nossos irmãos. Se a gente sente que está nesse dia com menos paciência, com menos cautela mental, eu gosto muito dessa palavra, cautela mental para escutar os nossos pensamentos e o que nós estamos emitindo. É a lei de causa e efeito. Aquilo que eu emito para o universo eu recebo. Por isso que é tão ruim falar mal dos outros, julgar. Por isso que é tão ruim pensar no mal, direcionar a nossa energia. Tantas pessoas falam de amarrações, de trabalho e aquilo outro, mas nos esquecemos que às vezes um pensamento negativo que nós enviamos para o outro, nós seremos responsáveis por esse pensamento. Por isso, se você ainda tem algo contra o seu irmão, que Jesus nos ensina e nos orienta a reconciliar com o irmão o mais rápido possível. Mas se você ainda não conseguiu, lembre, não fique emanando energias condensadas para a pessoa. Mande os mais sinceros vibracionais. Se você ainda não consegue, tenta não pensar. Se vier a pessoa no seu pensamento, distrai o pensamento ali um pouco. Quando você estiver mais suscetível a enviar uma vibração, luz para essa pessoa, você envia. Porque a lei de causa e efeito, ela existe. Eu estou relendo o livro do André Luiz, Ação e Reação, um livro excelente, inclusive, para aprender um pouquinho sobre a lei de causa e efeito. No título do livro é Ação e Reação, mas nós aprendemos aqui a lei de causa e efeito, alguns dizem ação e reação. Tudo que você faz para o outro, você vai receber, independente do que seja, bom ou ruim. Então, que a gente escolha o bom lado, os bons pensamentos, as boas vibrações, as boas palavras dentro do nosso lar e também no dia a dia. E ali dentro deste livro, Ação e Reação, é fantástico. Quantas histórias de pessoas arrependidas, nossa, que chega no plano espiritual. A gente vai ver ali um caso, eu não vou lembrar o nome da personagem, de uma senhora que desencarna e que simplesmente virou as costas para a mãe. E a mãe não tinha feito nada contra ela, ela simplesmente tomou ali um ódio pela mãe. E ela, nesta última encarnação, quando ela chega lá e o André Luiz vai entrevistar ela tinha sido uma mulher com muitos recursos financeiros. Ela ficou rica, acabou angariando algum poder ali na cidade dela e ela deixou a mãe dela lá, né, vibrando negatividade para a mãe dela, e deixou a mãe dela lá naquela casinha humilde, não fez nada, não executou o que Jesus nos ensinou de honrar os nossos pais e as nossas mães. E é claro, quando ela chega no plano espiritual, e curioso, né, André Luiz vai nos contar ali que algumas vezes ela via a mãe dela na rua e fingia que não conhecia. E a mãe dela nem tinha sido uma mãe tão ruim assim. Tinha sido, claro, alguns problemas, mas nada, né? E claro, né, Jesus ainda nos ensina a perdoar os nossos inimigos, a perdoar ainda que a mãe dela tivesse feito, né? E ali, quando ela chega no plano espiritual, ela ficou repetindo isso constantemente. Cadê minha mãe? Eu preciso pedir perdão à minha mãe. Então ela não entendia sobre a reencarnação, ela acha que os espíritos ali são padres. E ela começa a pedir: Senhor Padre, eu imploro, deixa que eu consiga visitar minha mãe. E quem estava lá? Quem estava lá recebendo ela era a mãe, que se disfarçou, não queria que ela percebesse que ela estava ali. Então ela chega no plano espiritual numa forma muito dolorosa, né? Durante muitos anos passou ali negligenciando a mãe. E ela relembra mentalmente
ali diante dos espíritos, que a mãe dela chegou a ficar sem comer para dar comida para ela. Que a mãe dela, por vezes, ficava sem comprar roupas para que ela usasse uma roupa mais nova. Que muitas das vezes a mãe dela ia dormir com fome para que ela pudesse jantar, enfim. Várias coisas que a mãe dela se abdicou por ela. E percebeu no plano espiritual que a mãe dela amava infinitamente. E é claro, era uma programação reencarnatória muito importante para as duas. Então, lei de causa e efeito existe, pessoal. Existe, a gente vê isso constantemente nas reuniões mediúnicas, muita atenção para aquilo que nós emitimos mentalmente, porque nós seremos responsáveis não só pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, mas também pelo que a gente pensa. É claro que já evitar fazer e falar já é um grande passo. Pensar é o último. Então, primeiro a gente começa a não fazer, a não ir e bater e caçar a justiça com as nossas próprias mãos, a vingança. Porque a lei de causa e efeito, ela existe e cada um vai colher aquilo que plantou. Depois a gente começa a evitar falar algumas coisas que não são tão boas vibracionalmente. E por último, o pensamento, que é o mais difícil, é o que nós estamos trabalhando aqui hoje no Evangelho. Inclusive nós começamos esse tema alguns evangelhos para trás, né, sobre o pensamento. Como é importante falar sobre o pensamento, a nossa vida interna. Como é importante nós ficarmos atentos a isso mentalmente. Vamos observar o caso dessa irmã que negligenciou a mãe por tantos anos e fingiu que nem a conhecia, não ajudou financeiramente, enfim, fez tudo de errado. Ela poderia, às vezes, chegar menos pior no plano espiritual se ela, ainda que ela não tivesse simpatia pela mãe, pelo menos não odiasse, não fingisse que não conhecesse, amparasse ela ali materialmente, pelo menos ela chegaria menos pior, mas ela escolheu o pior lado. Por isso que esse livro do André Luiz é tão interessante, Ação e Reação, leia ele, né? A gente tem tantos ali deslumbres de pessoas que fizeram coisas assim terríveis por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de fama, de status, e depois colheram amargas, dolorosas provações. Por quê? Não é que Deus pune, nós nos punimos, porque a gente sabe o caminho do bem, o caminho certo. E nós temos que agradecer por sermos espíritas, por já termos a compreensão da reencarnação, a compreensão da lei de causa e efeito, a compreensão do poder do pensamento, da gratidão, o que é errado e certo, os problemas das vinganças. Olha só, tudo isso a gente já conhece. Então a gente está errando consciente. Muito será pedido àquele que muito recebe, Jesus nos falou. Então a gente está recebendo graças a Deus, porque nós estamos no limiar de um processo planetário muito importante para nós. É hora de escolhermos o lado certo, pessoal. Vamos ter consciência, Deus não vai nos desamparar, independente do lado que a gente escolher, claramente. Mas muitas das vezes vamos ter que recomeçar em provas mais duras. Então, se você está ouvindo aqui hoje, você já está recebendo algo de muito bom, de muito importante, que é o conhecimento. Pratique esse conhecimento. Nós vamos ler uma mensagem do livro Preces e Orações, da psicografia do Chico Xavier, que chama Profilaxia, Silêncio e Prece, e é do Espírito André Luiz. Olha que interessante que André Luiz vai nos dizer aqui. Se a maledicência visita o seu caminho, use o silêncio antes que a lama revolvida se transforme em tóxicos letais. Olha que interessante. Se a maledicência, ou seja, os pensamentos negativos de vingança chega até você, use pelo menos o silêncio. Aqui já é o controle verbal. O silêncio já vai te orientar ali numa redução de dano. É como se nós tivéssemos 3 danos: fazer, o falar e o pensar. Se você utilizar o não fazer e o silêncio, já vai ser grandes passos na sua vida e na sua expansão consciencial. Então é isso que ele está falando aqui. Use o silêncio antes que isso te intoxique por inteiro, porque intoxica, tá, pessoal? O ódio, a vingança, o padrão vibracional vai lá no chão e depois é difícil recuperar. Haja trabalho na caridade, haja oração, passe e transformação interior. Então, se está começando, corte o mal pela raiz. Vamos lembrar do Pequeno Príncipe? Acho lindo aquele livro, né? O Pequeno Príncipe. Ele vai dizer sobre os baobás lá no planeta dele, né? O que ele fazia? Ele tinha que estar constantemente controlando os baobás. Por quê?
Se ele deixasse o baobá crescer, as raízes dele eram tão fortes, tão grossas e grandes, que o que acontecia? Aquilo ali infiltrava no planeta dele e ele não teria espaço para caminhar. Então o baobá, ele conta lá no livro, né? A cada dia ele tinha que vigiar e arrancar a raiz. Porque o que passa isso pra gente? O livro Pequeno Príncipe é um grande aprendizado mental para todos nós. E eu sempre falo, se você é adulto e nunca leu, leia o Pequeno Príncipe, porque é uma transformação mental muito grande. É um livro não espírita, mas que a gente indica, porque tem muitos ensinamentos espirituais sobre o cativar, sobre amar, sobre parar um pouco e brincar com as crianças, mas em especial a gente vai observar os baobás lá no Pequeno Príncipe. O que ele fazia? Ele tinha que diariamente controlar esses baobás, senão o problema ia ser muito maior, muito mais problemático devido às raízes fortes que essa espécie tinha. Então, quando o baobá era pequenininho, ele não parecia que causaria esse problema todo, né? Parecia pequenas mudas de plantas que não teriam nenhum problema, mas elas vão crescendo e vão trazendo o problema. Então o Pequeno Príncipe vai dizer: o baobá é super perigoso, se ele cresce, ele racha o meu planeta, pequeno com as suas raízes fortes. O que isso lembra pra gente, hein, pessoal? Isso lembra os nossos pensamentos, negativos em especial. Se a gente tem um pensamento negativo e começa a alimentar ele vira um baobá, um perigo para todos nós, né? Que vai infiltrando nos nossos pensamentos, vai aumentando a raiva, enfim. E é claro, qual que é a lição deste grande caso ali do Pequeno Príncipe? Mostra que os problemas devem ser resolvidos quando ainda são fáceis de resolver, quando estão pequenos. Não só os problemas físicos, mas também os mentais. Então, essa é uma grande lição deste livro. Já indiquei 2 livros aí para vocês hoje, em Ação e Reação e O Pequeno Príncipe, que nos ensina muito. E aí o André Luiz continua aqui: se a cólera explode ao seu lado, ou seja, a raiva, né? Use a prece, principalmente a prece em voz alta, que sou eu que estou falando, e já dei essa dica aqui várias vezes para todos vocês, a fim de que o incêndio não se comunique às regiões menos abrigadas de sua alma. Olha que interessante. Quando a gente está com raiva, imediatamente com quem a gente se comunica, hein? Espiritualmente. Vocês acham que é com os bons espíritos, pessoal? Não. É claro que eles estão ali para nos ajudar, mas a gente está falando aqui de sintonia mental. Se você está com raiva, ódio, desânimo, você vai se conectar mentalmente com o quê? Com quais tipos de vibrações e com quais tipos de espíritos? Então, use a prece o mais rápido possível. Não está conseguindo fazer a prece? Aquela dica que eu sempre falo aqui com vocês: leiam uma mensagem em voz alta, façam um Pai Nosso, façam uma respiração, peça ajuda aos espíritos amigos, ao seu anjo da guarda. Peça ajuda, não deixa que esse incêndio se espalhe. É a mesma lógica do baobá do Pequeno Príncipe, é a mesma lógica do incêndio. Se o incêndio é controlado no início, rapidamente, pelo corpo de bombeiros, o estrago é muito menor, né? Imagine aí um incêndio perto da sua casa, muito provavelmente já deve ter acontecido aí em regiões de terreno que fica abandonado, em regiões de mata que infelizmente nos tempos mais secos acaba pegando, ou são incêndios criminosos, né, que as pessoas também infelizmente ainda não aprenderam a respeitar a natureza, fazem isso, cometem, né, um crime. Mas enfim, a reflexão aqui: quando isso acontece, se os bombeiros forem chamados rápido e conseguir controlar ali no perímetro, o estrago é menor. Assim é com também os nossos pensamentos. Se você for alimentando, colocando mais fogo e deixando que o vento alastre, aí já era, né? É muito mais difícil, muito mais demorado e muito mais complexo depois conter esse dano. E aí o André Luiz continua aqui: se a incompreensão lhes atira pedradas, use o silêncio em seu próprio favor, imobilizando os monstros mentais que a crueldade desencadeia nas almas frágeis e enfermiças. E esses monstros mentais, pessoal, que palavras minhas, são terríveis, né? Quando a gente está ali com ódio, raiva, fica como se fosse ali um monstro. Às vezes não é nem um obsessor, não, é você mesmo. É aquele pensamento intrusivo, disfuncional que fica ali. Vai, faz isso, xinga, responde.
É complicado, né? Então é os monstros mentais que nos aterrorizam. Não são só as crianças que veem monstros debaixo da cama, né? Nós também, de vez em quando, vamos revisitar esses monstros. Então cuidado, atenção. André Luiz continua: se a antipatia gratuita surpreende as suas manifestações de amor, use a prece, facilitando a obra da fraternidade que o Mestre nos legou. Ou seja, muitas pessoas podem ter perseguidores encarnados e desencarnados, podem ter pessoas que são antipáticas, claro, a gente ainda está num processo evolutivo que não é tão assim alto, então nós podemos ter alguma antipatia, nós podemos ter algumas pessoas que não gostam da gente, que são antipáticas à nossa vida, claro, podemos. O que fazer com essas pessoas? É o que André Luiz aqui nos ensina. Use a prece, o silêncio, o bom senso, não seja igual a essa pessoa. Porque é tudo o que essa pessoa quer provar o que ela fala de você. Então, eleve o seu padrão, não no intuito de vingança, por você mesmo, porque não será atingido. É o que Chico nos ensinou. A pedra só atravessa os muros que tem buraco. Se os muros tiver tudo certinho, com tijolo no local, com a coluna, todo bonitinho ali, vai ser muito difícil, né? Muito difícil. Então, vejamos bem como está as nossas proteções contra isso. Continue trabalhando. Quer pessoa que foi mais atacado do que Chico Xavier? Pela imprensa, pela igreja, pelos padres da época, humilhado, foi xingado pela própria família, infelizmente, né? Chico teve acusações da própria família, dos próprios amigos, dos próprios vizinhos, foi desacreditado. Mas Emmanuel sempre falava com ele: firma sua cabeça, Chico, ore, seja humilde, continue o seu trabalho. É o caso que eu sempre conto aqui do Chico, quando todo mundo lá do Centro Luiz Gonzaga foi embora, parou de trabalhar. Acontece muito em alguns centros espíritas, Brasil afora. O que Emmanuel falou com ele? Chico, continue trabalhando, abra o Evangelho, faça 1h30 de reunião por dia. Nós, os espíritos, precisamos também ouvir o Evangelho. Fique em paz, continue trabalhando. E Chico ficou assim quase 2 anos, trabalhando ali só ele. O irmão que o ajudava teve que trabalhar à noite, não podia ir, ia só de vez em quando. Então o Chico continuou lá. E quais os benefícios que ele teve dessa grande disciplina espiritual? Quais? Muitos. A vidência dele teve maior expansão. Chico ampliou sua consciência, equilibrou, aprendeu sobre o Evangelho, trabalhou muito e ajudava muitos espíritos. Muitos. Emmanuel vai dizer ali no livro, né? Lindos Casos de Chico Xavier, que tinha vez que nessas reuniões que Chico estava sozinho, ia 300 espíritos, 400, imagine, pessoal. É maior que o público, às vezes, de um centro espírita. Hoje em dia a gente vê o público aí do centro espírita de 50 pessoas, 60. Quando muito, né? Quando vai muitas pessoas, 100. Era quase que o triplo de espíritos ali ouvindo Chico. Então, trabalhemos nessa questão, façamos por Jesus, trabalhamos por Jesus e pela nossa evolução. André Luiz continua aqui: o silêncio e a prece são os antídotos do mal, amparando o reino do Senhor ainda nascente no mundo. Então, silêncio e prece, prece e silêncio, grave sempre isso. Se você pretende a paz no setor de trabalho que Jesus lhe confiou, não se esqueça dessa profilaxia da alma. Olha que bonito, né? Imprescindível a vitória sobre a treva e sobre nós mesmos. Lindíssima mensagem aí de André Luiz. Como que nos ensina, né? Esses grandes espíritos. Então, o que é a profilaxia aí? Se você não sabe o que é, Evangelho também é aprendizado, hein? É medidas médicas, pessoal, de saúde pública para prevenir o surgimento e o desenvolvimento e propagação da doença. Olha que interessante. Então, combina muito com essa palavra aqui no meio do que nós estamos falando hoje. Antes que as raízes cresçam, antes que você abrace o mal, faça a profilaxia da sua alma. Utilize o silêncio, a prece, e eu vou acrescentar aqui, pedindo licença, André Luiz, a caridade. Porque são 3 ferramentas essenciais ao trabalhador espírita cristão: a
prece, o silêncio, a caridade, a boa vontade. A gente poderia acrescentar outras coisas aí. Como lá, interessante, né? Como que lá na parte do Evangelho, deixa eu achar aqui pra gente ler, que eu acho que me veio a intuição aqui, então eu vou falar. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma psicografia da Rainha da França. É muito interessante essa psicografia dela, que ela fala como que ela se arrependeu, né? Ela chegou lá no plano espiritual de forma lastimável, porque ela achava que ela era rainha, né? Que ela ia chegar no plano espiritual muito bem, mas infelizmente ela não plantou o bem aqui na Terra, né? Ela não controlou as ervas daninhas ali da vida dela. E essa, eu não vou ler aqui a psicografia toda para deixar aí para vocês estudarem, é o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente pode até fazer, né, um evangelho sobre ela depois, mas eu só vou ler o finalzinho porque ela nos dá uma dica aqui, como André Luiz fez, para que a gente faça essa profilaxia, essa limpeza e não deixe o mal nos dominar. Ela vai dizer assim, ela nos dá 4 dicas. Para se granjear um lugar no reino dos céus de forma muito ampla, são necessários abnegação, humildade e caridade. Olha que interessante, abnegação, humildade e caridade. Que lugar no reino dos céus é esse, pessoal? A nossa consciência tranquila. Quer ter uma consciência mais tranquila? Quer ter um pensamento mais límpido? É essas dicas aí que a gente tem, né? São dicas valiosas. E lá no Livro dos Espíritos, né, a gente pegamos aqui uma parte que Kardec fala sobre a prece. Olha que interessante, né, para nós aí. A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que apenas se limitam a pedir. Olha que interessante. Então, agir é muito importante. Fazer essa limpeza é muito importante, não deixar que as raízes nos atormente, não deixar que as raízes do mal possam tomar caminho em nossas vidas. Vejamos bem como que o pensamento, como pensar, como exteriorizar os nossos pensamentos são muito importantes. Então, e olha que interessante, aqui eu peguei também uma pergunta do Livro dos Espíritos, como na 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Interessante, né? Para nós fecharmos aí e ficarmos gravados com isso. E aí os espíritos respondem: estuda o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselha. Compete a vocês aprenderem a discernir. Então cabe a nós discernirmos. Um espírito evoluído, pessoal, não vai nos influenciar no mal, não vai nos influenciar na vingança. Então, fique atentos ao que você está escutando de influência. Então, aí na 465, Kardec pergunta: mas com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E ali os espíritos respondem: para que vocês sofram como eles sofrem. E aí, na pergunta A, Kardec pergunta: e isso lhe diminui o sofrimento? Não, mas fazem por inveja, por não poderem suportar que vocês estão sendo felizes naquele momento, principalmente para os nossos perseguidores. Então, fiquemos atentos aí, que lembra também da outra dica que eu dei na semana retrasada, quando a gente falou sobre pensamento. Quando vier um pensamento muito ruim, espere, acalme, né? Não dê respostas rápidas, faça prece, se equilibre, medite, vá caminhar, vá ouvir uma música, enfim, para que você possa depois fazer com calma, pensando, raciocinando o pensamento. E ali, nesse momento que você se acalma, vem também uma intuição. Muitas das vezes, o primeiro pensamento é o nosso, como nos ensina Kardec através do Livro dos Espíritos. Depois pode vir uma intuição, mas a intuição, se você está nesse momento aí de muito desajuste, você pode não se conectar, tá bom, pessoal? Vamos então para a nossa meditação. A gente já deu o recado do dia, que é atenção ao silêncio, à prece, às orações. Cuidado com os pensamentos que a gente deixa crescer
Atenção aí, né? As dicas de hoje, ao livro Ação e Reação, ao livro do Pequeno Príncipe dos Baobás. Cuidado com as raízes que nós estamos deixando infiltrar nos nossos pensamentos. Muita atenção aí, tá bom? Vamos então para a nossa meditação. É um momento de oração, um momento de receber o passe à distância. Esse momento que a espiritualidade vem para nos ajudar. Você pode sentar de maneira mais confortável, respirando profundamente, agradecendo a Deus por este momento tão importante para nós. Agradecendo ao seu mentor, amigo, agradece a Jesus. E nós podemos agora, mais tranquilos, respirando profundamente, nós podemos pedir auxílio aos benfeitores da colônia das águas. Imaginando que nós estamos sendo levados até lá. Essa colônia é tão importante para nós, com as suas águas correntes, com a sua paz, com as suas flores, com a sua vegetação vasta, com espíritos que são muito bondosos, que nos respeitam. E nós vamos nos aproximando mentalmente dessa colônia, mentalmente deste trabalho espiritual, elevando o nosso pensamento a Deus antes de tudo. Agradecendo a espiritualidade amiga. Se você não está conseguindo ir nessa meditação conosco, não fique ansioso ou ansiosa. Acalme-se, respire. Vou dar uma dica aqui se você não está conseguindo ir mentalmente até a colônia das águas. Sinta o local onde você está sentado. De olhos fechados, sinta a cadeira. Respire profundamente e peça mentalmente a Deus e a Jesus que possa te aplicar o passe, fluidificar a sua água. Não tem problema, você vai ficar aí mesmo e vai receber. Se você está conseguindo ir até a colônia das águas mentalmente, nós vamos agora pedir à espiritualidade amiga que inicie o passe. Você pode entrar, como sempre, neste lago de águas tranquilas, claras, profundas, mas que não nos dá medo. A água tem uma temperatura confortável para nós. Podemos ver os peixes, não temos medo nem insegurança. Nós vamos colocar os nossos pés, deixar que a água corrente possa levar os fluidos mais deletérios, enquanto a espiritualidade vai manipulando as energias das árvores, das flores, dos animais que nos são colaboradores amigos neste momento, na doação. E nós vamos sentindo todo o nosso perispírito sendo limpo, reorganizado, orientado por Deus. A espiritualidade vai focar naquilo que nós temos necessidade. E mentalmente nós vamos agradecer, nós vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez e agradecer. Agradecer a Deus por termos aprendido um pouco mais hoje. E também por neste momento estarmos conectados com a espiritualidade amiga e superior. Firmes juntos. Respirando profundamente. Independente se você conseguiu ir até a colônia ou não, você vai receber o passe, sem dúvida. Agora nós vamos fazer a nossa caridade moral. Vamos pedir por alguém que você está agora lembrando que precisa dessa oração, precisa desse direcionamento. Quem que vem à sua mente? Alguém que esteja internado, que esteja passando por algum adoecimento físico, alguém que esteja passando por algum problema espiritual, psicológico, possa ser um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um amigo da casa espírita, pode ser também um familiar. Vamos também lembrar, quem sabe, de alguém que fez a passagem de plano, que está agora no plano espiritual, que desencarnou recentemente. Vamos pedir por essa pessoa. Mentalmente você lembra do rosto, do nome da pessoa. Se você souber o endereço também, peça à espiritualidade ajuda. Vamos realizar a caridade moral, doar um pouco dessas energias para essas pessoas. Alguém que esteja passando por alguma aflição, por alguma dificuldade.
Ó Deus, ajude os nossos irmãos. Aonde quer que você esteja também, quem sabe você possa estar agora ouvindo este Evangelho num momento de dor, de angústia. A gente não sabe como esse Evangelho está chegando para você, se você está ouvindo de um local que você está precisando de ajuda espiritual. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Lembre de Deus, de Jesus, da fé, da caridade, aonde quer que você esteja. Se você está com consciência, você pode orar, pedir ajuda e você pode realizar a caridade moral, que isso vai te dar forças e ânimo. É o nosso trabalho espiritual importante para todos nós. Vamos agora também, para finalizar o passe, pedir pelo nosso planeta mais uma vez. Que Deus e Jesus possa encher de energia o nosso planeta, todos os países, as lideranças no campo físico e no campo espiritual possam ter as melhores intuições, os melhores direcionamentos. Vamos pedir também pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, vibrando todos juntos nessa mesma egrégora pelo nosso planeta. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão importante para todos nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga e superior, por este momento tão importante. Muito obrigado. Grato nós estamos. Vamos finalizando, agradecendo a Deus, o nosso Pai, por este momento importante de trabalho, de conexão espiritual. Agradecendo a Jesus, o nosso irmão maior, pelo direcionamento espiritual. Agradecendo aos nossos mentores e amigos, ao nosso anjo da guarda. Ó Senhor, muito obrigado por esse aprendizado, por essa intuição que nos deu hoje. Abençoe a nossa semana, cada dia dela, os nossos trabalhos espirituais e materiais. Aonde quer que a gente vá, os bons espíritos possam nos acompanhar e possam nos intuir. Que possamos ter muitas oportunidades de caridade, de amparo e de amor. Obrigado, meu Deus. E agora, com muito amor, com muito carinho, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Lentamente nós vamos retornando aos que conseguiram chegar até a colônia das águas. E se você está em casa, também não abra os olhos rapidamente. Lentamente vai mexendo os dedos, vai respirando profundamente. Agradeça a Deus pela oportunidade e abra os olhos quando vocês se sentirem mais seguros. Mais seguros, mais tranquilos. A gente agradece a Deus aí pela oportunidade, né, pessoal? Que oportunidade incrível. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Pedir mais uma vez, quem puder curtir, comentar. A gente agradece imensamente. Muito, muito, muito obrigado mesmo, carinho de todos vocês. Vou enviar o abraço aqui. Deixe o nome, cidade, o estado. Quem quiser também deixar uma mensagem de apoio a outras pessoas, os comentários ficam aí de modo público. A gente também pode deixar às vezes uma mensagem de ânimo, de ajuda espiritual. Tá bem? Um grande abraço a Beth Ferreira Gomes, está sempre aqui conosco. Obrigado, minha amiga, Deus te abençoe. Luciana, um abraço, não colocou sobrenome. Marco Antônio, doutor Marco Antônio, um abraço, Deus abençoe. Maria Isabel, Zoleida Russo, um grande abraço. Márcio Pontes, obrigado, tá, meu amigo? Rosângela Bruni, um abraço. Margarete da Costa, um abraço, Deus abençoe. Thaís, acho que é isso, se eu pronunciei errado, me desculpa. Sandra Albuquerque, um grande abraço, minha amiga. Um abraço para você e para sua família, Deus abençoe. Isamar Chamorro, Deus abençoe. Sônia Cardoso, Roberto Fleck de Vilhena, em Rondônia, um abraço. Alessandra, Deus abençoe. Lucy Meyer, Kátia Paz, um abraço. Dalvelisa, um abraço. Maria Isabel, Simone Fabrícia, Cássio Gargiolo, um abraço, meu amigo. Elvina Coelho, Rodrigo Valadares, pessoal não está colocando a cidade, hein, pessoal, coloca a cidade aí. Celeste Costa, gratidão, de Portugal, um abraço. Marisol Nascimento, de São Pedro, em São Paulo. Alba Vasconcelos, um abraço, minha amiga. Graça Lira, João Pessoa, na Paraíba. Rosane Beatriz, grande abraço, muito obrigado. Miller Borges, de Osasco, em São Paulo. Saulo, um grande abraço. Milena, de Laguna, em Santa Catarina.
Júnior de Salvador, na Bahia, um abraço. Natalícia Fonseca de Moraes é de Rio Verde, em Goiás. Obrigado. De Fortaleza, no Ceará, boa semana. A Edilaine Cabreira. O Eduardo Silva, um grande abraço. Cássio Gargiolo, de Belo Horizonte. Lara Brito, Teresópolis, um grande abraço. Daukler, de Santos, em São Paulo, um abraço. De Brejão, em Pernambuco, a Marinês Silva Pereira, um abraço. De São Paulo, capital, Marinalva, um abraço. Iva Araújo, de Guarulhos, também, São Paulo. Lucília Rodrigues, um abraço. Ieda Alcântara, de Manaus, Deus abençoe. Janda, um abraço. Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre. Arthur Câmara, Deus abençoe. Valquíria Artemícia Dutra, de Fortaleza, no Ceará, gratidão, grande abraço. Ricardo Bermudes, da Alemanha, um abraço para você e sua família, que Deus abençoe. Ana Maria de Sorocaba, Deus abençoe. Maria Cristante, da Praia Grande, em São Paulo. Simone Carvalho Prado, um grande abraço. Cláudia Vieira, Deus abençoe. Miriam Nova, do Rio de Janeiro. Adamantina, em São Paulo, a Sueli Silva, Deus abençoe. De Ceabra, na Bahia, Maria Alice Cerqueira, um abraço. Fernando Antônio Haddad, de Várzea Paulista, obrigado. Bernadette, um abraço. Ana Cristina, Fatinha Viana também sempre aqui conosco, nos ajudando a compartilhar. Creucide, né? Acho que Creucide Paramirim, na Bahia também, um abraço, Deus abençoe. Branca Ramos, São Paulo capital, Deus abençoe imensamente. Sônia, Rosângela, Deus abençoe. Samuel, Rosa, Maria, Cristiane Rodrigues de Jesus, um abraço, minha amiga. Marluce Santana, de Olinda, em Pernambuco, grande abraço, terra linda, né? Sônia Valéria Gonçalves, um abraço. Natalícia Fonseca de Moraes, um abraço. Um abraço, pessoal. Continue mandando os nomes, pessoal. Joana Dark de Jesus, de Unai, Minas Gerais, um abraço. Marlene de Leopoldina, em Minas, um abraço. Deus abençoe. Sônia Marinho é de Ilha Bela, Terra Bela também, lindo. Bom, pessoal, a gente vai terminando por aqui, agradecendo a vocês mais uma vez. Não temos nem palavras aí para agradecer. É muito importante, né, a gente estar aqui juntos, vibrando, agradecendo a Deus. Nós vamos finalizando este Evangelho no Lar, agradecendo, pedindo a Deus que abençoe a nossa semana, e domingo que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Fiquem em paz.